Fala, Krypton, beleza? Então, galera, o vídeo de hoje é falando sobre 4 indicadores que vai nos apresentar dados de sobrecompra e sobrevenda. Então, fica até o final do vídeo para vocês também não perderem essa indicação, certo? De estudos e análises para vocês aí do canal. Então é o seguinte, ó. Antes de mais nada, já deixa seu like, já comenta, certo? Sobre novos assuntos também. Comente, deixa aqui embaixo sugestões para novos vídeos e bora nessa. Então é o seguinte, o quarto indicador, para vocês aí que querem sempre estar atento ao cenário, né, dos gráficos do BTC, é o seguinte, RSI. É o mais básico e é o mais simples, que significa cenário de sobrecompra e sobrevenda. Então aqui, ó, você vê que dentre um cenário apresentado no gráfico nos remete a situações extremas, né, onde fica aqui na parte 70 e também na parte de subvalorizado, que se torna um número 30.0. De 30 a 70 e temos aqui uma média de 50.0, certo? E o Bitcoin, pelo RSI apresentado até o momento, ó, estamos em um cenário mediano, né, indo de encontro ali, ó, entre 50.0. Então isso nos aponta que o preço do BTC está em uma zona muito lateralizada, indicando para nós que por enquanto existem algumas baleias que estão efetuando lucro. Mas isso nos remete a um outro cenário e você tem que pegar outras métricas apontadas para ver o que está acontecendo com o mercado. Cenários de macroeconômicos e assim por diante. Por isso que aqui é só, até o momento, indicadores, nos apresentando alguns dados e algumas ações, ok? Então, depois desse RSI, o terceiro indicador já é como você já vê aqui na tela do BTC, certo? Aqui as bandas de Bollinger. O que significa? Você vê que nas bandas de Bollinger temos duas situações também, que nos apresentam um cenário aqui mediana, né? E temos aqui um cenário onde que fica nas extremidades da borda superior e também na borda inferior. E olha como é que o BTC está nos apresentando. O BTC está numa forma mediana, né? Ele brigando aqui para ficar acima dessa linha, né, do meio, aonde o preço fica em torno dessa área aqui específica, né? Então você vê que ao longo do período, né, do BTC, desde a sua queda, ele veio aí, ó, brigando entre as partes inferiores e também nas partes superiores. No momento atual, você percebe que o BTC está entre uma volatilidade muito grande pelo aspecto de baixa. Por isso que a volatilidade dele, por essa tendência, tem se formado muito mais forte e muito mais evidente. Você vê muito mais cenários onde ele fica nas partes extremas de baixa do que nas partes de cima. Por isso que é um cenário que nos apresenta um certo pessimismo, certo? Por isso que o BTC, nesse atual momento, por conta dessa situação, ele agora está se lateralizando em um momento aqui onde tem as taxas de juros sendo controladas pelo Federal Reserve, sendo que as coisas agora estão aumentando, o preço da gasolina e assim por diante, beleza? Os melhores ativos até o momento, pelo que eu percebi, são commodities. Vocês vão perceber isso pelo gráfico lá do trigo, certo? Se o BTC fosse o trigo agora, nesse momento, todo mundo estava feliz. Preste atenção como é que está o trigo, ó. O trigo é Wilts Future. Você vai colocar aqui, ó, o CBOT. Vou colocar aqui nesse cenário aqui atual. Olha como é que tá, ó. Você percebe aqui pelo gráfico, olha aqui, até as bandas de Bollinger apresentando para nós, ó, uma grande extremidade, ó. Muito, né, sobrecomprado. Muita gente efetuou lucro aqui, certo? Então você vê que até no RSI, ó, apresentado nos futuros do trigo, veio a ter uma sobrecompra absurda, certo? Então muita gente efetuou lucro aqui nessa zona. Aqui é um commodities, então as pessoas percebem que tanto na zona que existe essas zonas de commodities que ficam cada vez mais escassas, não ficam super valorizadas. Então até o momento, quando você percebe que isso acontece, ó, você percebe isso pelas notícias, né? Atualmente, ó, o galão, né, para o consumidor
das estações aí de gás, gasolina, o preço está lá a 4 dólares o galão em Seattle, em Washington. Aqui no Brasil, né, tá chegando, dependendo de cada estado, tá chegando a R$ 9, R$ 8. Eu acho que até o final do ano, se mantiver essa linha de raciocínio, podemos bater até R$ 10, né, a 1 litro a gasolina. Então, infelizmente, tá tendo muita coisa aí relacionada a esses aumentos dessas paradas aí, beleza? Tanto nas questões da guerra, nas questões macroeconômicas, afetando, né, o cenário mundial como um todo, e as questões aí de economia em geral, né? Você percebe que é o mundo inteiro sendo afetado por essa guerra, certo? Até porque a Rússia, ela representa uma grande porcentagem, né, de gás aí que fornece para outros países. Então, isso representa com certeza uma queda, né, de distribuição para outros países também. Beleza? Então é o seguinte, ó. Você vê que nesse gráfico, especificamente no Fed, ó, o índice de preço do consumidor para todos os consumidores urbanos, todos os itens na média da cidade dos Estados Unidos, ó, olha que desde o período de 1947 até hoje, ó, absurdo. O índice de preço só tende a subir, é cada vez mais caro as coisas. É por isso que a tendência mundial é cada vez essa linha fica cada vez mais ascendente, certo? Infelizmente. E aqui também, nesse gráfico aqui, você vê que é o CPI, né, que é as questões também da inflação. E olha aqui como é que tá, ó. Tirando, né, o vermelho, você tira só a energia e a comida. Então você vê que chega ali a um patamar desde janeiro de 6.0. Agora você colocando na linha azul, já preenche todos os itens. Então chega absurdamente a quase 8.0. 7.91 já está quase batendo ali a casa dos 8. Isso significa que se você for pegar no Brasil, ó, olha aqui, ó, o Brasil apresentou no mês de fevereiro 10.54, né, ó. Então atualmente já apresentou para nós, ó, um dado, né, ó, de março aqui, ó, de 10.54, ó. Então atualmente é esse valor. Anteriormente era 10.38. Então tá cada vez mais crescente essa tensão, né, do aumento de preço e aumento dos serviços e consumos. Infelizmente, nós brasileiros sofremos muito com essa taxa das questões sendo aumentadas aí, beleza? Então, voltando para as questões dos indicadores, lá no BTC, deixa eu botar de novo para lá. O terceiro indicador que vocês vão ver e entender é justamente o MVRV. O que é o MVRV, pessoal? É o valor de mercado, né, comparação com o capital realizado. O que significa? Você vai ver através dessa métrica aqui, ó, o MVRV, lá no gráfico do Will Yu, ele apresenta muito bem explicado. Você vê que através de uma explicação voltada para este site aqui, ele apontou para nós aqui uma boa explicação, ó. Quando o MVRV está acima de 1, que é esse cenário aqui, ó, o MVR1 acima de 1, o que ele fala aqui, ó, é que a soma dos portadores de Bitcoin naquele dado momento está no lucro. E quando o MVRV está abaixo de 1, supõe-se o contrário. O preço atual das moedas é menor que o preço que detinham na última vez em que foram transacionadas. Por isso que, se você for perceber, a galera que está fazendo aqui o preço ficar, né, totalmente aqui acima dessa zona de 1, é justamente, né, os hodlers. Mas atenção, muito dessa galera aqui lá de trás, ó, da época que o BTC valia só $200, $1.000, assim por diante, estão começando a se movimentar porque eles estão no lucro desde sempre, beleza? Praticamente, se eles tivessem comprado aqui, ó, toda essa galera estaria hoje aqui, ó, efetuando lucro por aqui, ó, fazendo transações aqui, ó. Então, alguns até mesmo movimentam aqui por aqui agora atualmente para poder movimentar o mercado e ver se a galera sai do mercado e eles efetuarem lucros. Então, movimenta aí o preço do BTC cada vez mais baixo, né? É por isso que estão bem controlando a zona ali de preço, que é onde o preço se encontra atualmente. Aqui nessa parte da notícia aqui, ó, eu até concordo com as questões que o Will Yu mencionou, ó, porque de acordo com ele, ó, os investidores pioneiros que compraram BTC no início em uma cotação de cerca de $200
podem ser os grandes vendedores que estão despejando no mercado. Você vê aqui através desse gráfico, e o BTC cada vez mais desde o período de 42 mil caindo absurdamente e vem se cada vez mais perdendo força. A questão é que as pessoas que compraram a $200, que possuem mais participações de BTC do que qualquer comprador recente acima de $20 mil, estão perfeitamente dispostos a despejar até que os touros capitulem, para que possam devolver suas moedas muito mais baratas, apenas apresentando a teoria dos jogos. Ninguém conhece o futuro, com certeza, disse Yu nesta manhã de quinta-feira. Então, um exemplo disso é que lá no Twitter, essa Wallet Alert, um exemplo de baleia que pode estar seguindo o roteiro descrito pelo Yu. Foi visto na noite de ontem pela Wallet Alert, 489 BTC que valiam $50 em 2010. Se moveram agora valendo mais de $20 milhões. Para vocês terem a ideia do porquê que isso pode estar afetando o preço do Bitcoin. Certo? Justamente porque existem baleias de 10 anos atrás, 8 anos atrás. Então é certeza que existe uma movimentação absurda dessa galera de muito tempo, né, que é de holder de 10 anos, 5 anos, muito tempo mesmo, e que faz com que o preço agora seja pressionado a uma pressão de venda, né? E o preço agora tende a cair cada vez mais, buscando uma zona de capitulação. Porque a capitulação é buscar a fonte ali de, né, suporte. O preço justo para um suporte dela, para ela começar a alavancar novamente. Então, já falamos sobre a RSI, falamos sobre a banda de Bollinger, falamos sobre o MVRV, e o último, né, fala sobre o NVT. Galera, o que é o NVT? O NVT, como eu falei, ó, já existiram aqui dois indicadores de análise gráfica e agora tem também, eu falei, de análise on-chain, de rede, né? E o último também é de rede, beleza? O último é o NVT Ratio, que é, né, o valor transacionado na rede, a taxa da movimentação de transações que acontecem nesse momento. Então você percebe isso através do gráfico lá do Elio, ó, também o Bitcoin NVT Ratio. Aqui você percebe que essa zona, especificamente apresentada aqui no gráfico, você vê que, por enquanto, apresentando para nós um cenário ainda muito cedo para dizer se vai ter ainda um cenário de sobrecompra, né, ou tão sobrevenda, até porque aqui, ó, estamos numa parte muito neutra, 118. E olha que nessa parte onde ele aponta para nós, ó, e nessas partes vermelhas pontilhadas, vermelhas, significa de 144 apresenta uma situação de venda, o NVT muito sobrecomprado e que você pode agora vender. E as pessoas efetuam venda ali, certo? E quando chega nessa parte verde, né, as partes pontilhadas verdes, chega a um número ali de 90.0, e é onde apresenta o NVT de compra. É por isso que eu digo que até o atual momento podemos esperar um pouco mais para ver o que é que vai acontecer. Se esse mercado vai se decidir mais para baixo ou mais para na parte de alta, indicando para nós aí até o final do ano uma situação específica. É porque 2023 e 2024 né, já está bem próximo aí da quebra de mineração, né, do fornecimento do Bitcoin na rede, certo? Que é chamado, né, de halving do Bitcoin, né? Então, até lá, muita coisa pode acontecer, beleza? Até porque essas questões de inflação aí afetam muito o mercado. Então, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, já comenta, certo? É só mais uma questão de análise para vocês aprenderem a utilizar isso. Não só utilizando só indicadores gráficos, mas também análise on-chain. E também que, dentre essas ferramentas que eu acabei de mencionar, você junta isso com outras informações geopolíticas, macroeconômicas, certo? E assim por diante. Não adianta você só pegar análise gráfica e tentar entender o momento certo de comprar ou vender. Mas é uma boa ação, certo? Uma boa tomada de decisão quando você percebe que existe a probabilidade de acontecer as situações mencionadas nos gráficos e também nos indicadores, certo? Então, tamo junto, é só o começo. Já comenta aqui embaixo se você gostou desse vídeo. Compartilhe. Se você é novo, se inscreva no nosso canal. Tamo junto e até a próxima.